Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, com o objetivo de serenar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, nos desligar por um instante do corre-corre do dia a dia, dos acontecimentos do dia, da correria, para que a gente possa se conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente. E agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Conta que um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula, em cujo centro puseram uma escada, e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam de pancadas. Passado por mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos 5 macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir na escada, dela sendo rapidamente retirado pelos outros que o surraram. Depois de algumas horas, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído, e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra no novato. Um terceiro foi trocado, e repetiu-se o fato. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam e em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim aqui. A pergunta é: por que tem que ser assim? Existe uma maneira melhor de fazer, de viver? Reflita. Essa história de hoje, ela nos remete às atitudes que a gente tem no dia a dia, que a gente age sem nem saber o porquê. A gente tem como certo uma série de coisas, uma série de valores, uma série de reações em nossas vidas que a gente não se questiona em que momento aquelas relações começaram a ser válidas em nossa vida. Muitas vezes, determinadas situações estão na vida da gente desde a infância, por um motivo ou outro que a gente teve aquela reação, uma atitude de alguma coisa na infância, e a gente continua a agir da mesma maneira com tenra idade. Às vezes estamos com uma certa idade e agindo da mesma maneira de uma determinada situação, com uma reação de uma determinada situação que aconteceu lá na infância. Nós não paramos para questionar determinadas reações na nossa vida, principalmente reações que nos trazem, por exemplo, no caso aqui dos macacos. A banana estava lá, eles estavam morrendo de vontade de comer a banana, eles não iam até a banana porque alguma coisa acontecia, eles não sabiam nem o que acontecia e não chegava até a banana. Então, às vezes, tem situações na vida da gente que a gente quer tanto mudar, a gente quer tanto dar um novo passo, enfrentar algo novo na vida da gente, e a gente não tem coragem de tomar esse passo, algo que às vezes está gritando no coração da gente. A gente não tem coragem de dar um passo à frente, pura e simplesmente porque em algum local lá no passado você agiu numa situação parecida e não deu errado, e deu errado. Né? Você não questiona que hoje, passado alguns anos, você já angariou e já tem mais bagagem e experiência de vida para lidar com aquela situação de uma outra maneira, para que caso dê errado a situação que você esteja querendo tomar na tua vida, a decisão, caso dê errado, de repente hoje você já tem condições de lidar muito melhor com a situação, ou às vezes você já tem, mesmo que dê algo errado, você já tem condições de ter jogo de cintura e conhecimento suficiente para
mudar e fazer dar certo a coisa, né? Às vezes a gente fica parado numa situação na vida porque a gente tem medo de que aconteça algo que a gente nem sabe que é algo que é, mas porque eu acho que não é bom. Você não sabe, você nem sabe por quê, né? Como os macaquinhos, né? Chegou uma hora que não tinha mais ninguém do grupo antigo que levou água na cabeça, na cara. Mas a banana tá lá, eu quero tanto, mas não posso. Isso é muito interessante na sociedade hoje em dia. É muito comum a gente conversar com as pessoas hoje em dia e a grande maioria das pessoas estão infelizes. É muito difícil você encontrar uma pessoa feliz. Estou feliz com a minha vida, amo a minha vida. A grande maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, ai, porque o meu trabalho, ai, porque o meu marido, ai, porque lá em casa, ai, porque não sei o quê. Aí você pergunta a pessoa, mas por que você não muda? Ah, mas não posso. Por exemplo, uma mulher que seja casada e que não aguenta mais o marido e, ai, mas como é que eu vou fazer solteiro? Eu tenho um filho, eu não posso. Ainda tem aquele resquíciozinho, vou ficar solteira, uma mulher solteira com um filho, isso não é bom. Mas a gente tem que observar que os tempos são outros. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje completamente diferente do que era a sociedade há um ano atrás. A coisa está mudando com uma rapidez tão grande, o tempo está passando com uma rapidez tão grande que a gente está vivendo, como é que eu vou explicar? É como se a gente estivesse vivendo vários anos em um só. Para quem está encarnado, para pensar. Nós já estamos no dia 21 de janeiro já. Pensa, janeiro já foi embora. Olha a rapidez. Parece que foi ontem que a gente estava falando Feliz Natal, próspero Ano Novo. Fevereiro já está aí praticamente. Está muito rápido. Então, se está muito rápido, se a gente está com essa sensação das coisas estarem passando muito rápida, a gente tem que pensar que o que era há 5 anos atrás não é mais hoje. Esquece. Você não é mais a mesma pessoa. Então, às vezes, a gente está se deixando de agir, de tomar atitudes, de tomar passos novos na nossa vida baseado em conhecimento, em padrões que não se fazem mais válidos no dia de hoje. Às vezes a gente tem medo, eu tenho medo de ir lá pedir a conta para o meu chefe. Mas você já passou por tanta coisa na vida, porque uma vez lá no seu primeiro emprego você pediu a conta para o teu chefe e ele te mandou embora. Né? E hoje você já passou tanta coisa, já tem uma experiência tão diferente de vida, que você vai conseguir argumentar, mesmo que ele falar não, você tem bagagens já para argumentar. A gente tem que começar a se valorizar e acreditar na gente mesmo. Tem que acreditar que somos capazes de realizar coisas que desejamos em nossa vida. Que os macaquinhos ali, eles deveriam acreditar que eles são capazes de chegar até a banana. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira que nem macaquinho. Né? Todo mundo olhando. Ai, eu queria tanto. E não faz, e não muda. Ai, mas e se eu tomar um jato de água fria na cara? Você pode até tomar um jato de água fria na cara. É uma experiência, um aprendizado novo. A gente só vai saber tentando. Não existe outra receita de bolo, ou não existe outra forma, não existe receita de bolo. Às vezes nós até temos, assim, eu gosto de dizer que são melhores práticas da vida. Geralmente, quando a pessoa age dessa maneira, acontece determinada coisa. Mas eu nunca posso dizer que se fizer isso, vai acontecer isso. A não ser fenômenos físicos, né? Se eu acender um fogo, se eu colocar fogo numa gasolina para pegar fogo, coisas que são certas, coisas que envolvem pessoas que têm o livre-arbítrio, coisas que envolvem livre-arbítrio, eu não posso dizer nunca que é sempre assim. Pode ser que alguém faça diferente. É por isso que a humanidade está do jeito que ela está hoje. Porque teve várias pessoas que fizeram diferente. Coisas que eram impossíveis aos olhos, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do filme de Jornada das Estrelas, que eu achava aquela imagem o máximo, as pessoas conversando e olhando a imagem da pessoa, né? Nos aparelhinhos lá que eles conversavam. Eu olhava aquilo, eu era criança quando eu via aquilo, eu olhava aquilo e falava, gente, olha que coisa legal.
Hoje todo mundo tem um aparelho no bolso que faz a mesma coisa, no bolso. Na televisão ele era grandão, era um aparelho grande. Hoje todo mundo tem no bolso um aparelhinho que faz isso. Por quê? Porque o filme, ele é uma ficção científica, né? Algo que está lá no mundo das ideias. Alguém olhou aquilo e falou, vamos ver se esse negócio dá certo. Vamos ver se é possível. Ou seja, teve a coragem de encarar o novo, teve a coragem de encarar a mudança, teve coragem de acreditar naquele desejo. Eu posso comer a banana sim, eu vou conseguir, mas não me faça isso, você subir até aquela banana, alguém vai acontecer alguma coisa ruim. Não sabe o que é. Vai acontecer alguma coisa ruim, né? Como os outros, o macaquinho ameaçava subir, a moçada já caía matando. Assim é a sociedade na nossa vida. Quando a gente começa a querer tomar uma atitude diferente daquilo que se espera. Né? Eu quero, tomar sorvete, mas você está com a garganta ruim, você não pode tomar sorvete. Realmente, pode ser que meu organismo não caia bem, mas pode ser que sim. Eu tenho que saber, aí vem a importância do autoconhecimento. Eu que tenho que começar a aprender a saber o que verdadeiramente é válido para mim ou não. Porque cada vez que você tentar dar um passo diferente daquele que a sociedade está acostumada a enxergar como um passo normal, vão cair como um macaquinho, né? Vão dar uma surra em você. É assim que a sociedade... E às vezes não é nem por maldade, né? É até por preservação, que nem os outros macaquinhos davam uma surra no quem tentava subir, porque eles sabiam que todo mundo iria dançar. Então, pera lá, você não vai dançar, você não vai fazer isso comigo não, volta aqui. Então, às vezes, principalmente, por exemplo, em família, às vezes a gente quer tomar alguma atitude e o pai e a mãe ficam preocupados, a família fica preocupada. Não é por maldade, é por um excesso de amor. Eu acho que você vai sofrer, não vou deixar você fazer isso. Mas não entende que você precisa dar aquele passo para poder evoluir na sua jornada. Mesmo que aquele passo seja um passo que você vai se dar mal, vai levar uma jaforada de água na cara, mas é necessário para a sua evolução, porque é algo que está gritando dentro do seu peito. É como eu sempre digo aqui dentro, a gente tem que aprender a entender os anseios da gente. Porque, claro, tem anseios que às vezes nem são seus, são anseios que, né, essa coisa que vem, eu também quero um carro novo. Você precisa mesmo de um carro novo. E aí você sai na onda, né? É o contrário, né? Você sai fazendo sem perceber se você realmente precisa ou não, sem realmente perceber se é necessário ou não. Então é importante a gente tomar a coragem de se olhar para dentro e acreditar e enxergar e ouvir o que está gritando dentro do seu peito. Mesmo que aquilo possa parecer um absurdo. Parece um absurdo. Hoje eu tenho um emprego estável e eu quero vender água de coco na praia. Isso é um absurdo. Mas está dentro do meu peito. Eu olho o cara vendendo água de coco na praia, eu até choro de emoção porque eu queria estar lá no lugar dele. Então é alguma coisa que grita muito dentro do meu peito. Então se é isso que grita, vá em busca. Você não precisa chegar na segunda-feira no serviço e falar tchau, e terça-feira está lá vendendo água de coco. Porque aí é uma decisão inteira. Mesmo assim, se for algo que estiver muito gritando aqui dentro, você vai dar um jeito e no fim vai dar certo. Mas, né, partindo do princípio, né, vamos trabalhar o planejamento. Poxa, eu quero vender água de coco. Ainda para me vender água de coco, o que eu preciso fazer? Que conhecimento que eu tenho que ter? O que é necessário? Eu vou precisar de um fornecedor que me venda os cocos, vou ter que ter um ponto na praia, vou precisar de um carrinho com gelo ou não, vou precisar aprender a falar, dependendo do lugar onde eu vou vender, eu preciso aprender a falar o inglês para poder atender os outros clientes. Então, estude aquilo que está gritando dentro do seu peito, estude o que aquela situação está, o que você precisa para chegar até aquele seu desejo e chegue até ele. Acredite que é possível. Não é pura e simplesmente, mas, né, porque a história de vender água de coco é a piadinha de todo mundo, né? Quero vender água de coco na praia. Tem gente que começou vendendo água de coco e hoje tem um império. Tem os grandes fornecedores de água de coco. Não é piada isso. Tem gente que deu certo vendendo água de coco, mas por quê? Ele acreditou e foi atrás. Né? Não ouviu, imagina, isso é um absurdo, como é que você vai achar um emprego? Vai largar um emprego desse tão certinho para vender água de coco?
Um exemplo factível, né? Vou dar um outro exemplo de uma pessoa conhecida na mídia. O Gilberto Gil era um executivo de empresa. Ele gostava de cantar, acreditou nele e começou a cantar. O cara é o que ele é. É um cantor conhecido no mundo inteiro. Tenho certeza que na época a família inteira, imagina, você é um executivo, você tem só o seu emprego dentro de uma empresa, como é que você vai largar tudo isso para cantar? Isso há 20, há 50 anos, 30, 40 anos atrás, cantar era dito coisa de vagabundo, né? Era coisa de gente que não tem, até hoje, né, o pessoal olha o canto como a música como uma profissão mais ou menos. Imagine isso há 40, 50 anos atrás, né? Mas é ouvir o que está dentro do seu peito, é dar vazão para aquela voz que está gritando lá dentro. Então eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que largar os seus empregos e vender água de coco, não é isso. O convite, a reflexão dessa semana eu estou vendo a banana ali na minha frente e eu quero chegar até ela e ninguém quer deixar eu chegar até ela. O que eu preciso fazer para chegar até ela? Né? É uma coisa que eu quero muito, aquela banana. Mas se eu der o meu primeiro passo, todo mundo cai matando aqui em cima de mim. O que eu preciso fazer? Aí você está pensando, tá vendo? É impossível. Todo mundo vai te bater. E se você começar, de repente, conversar com amor, tentar mostrar a tua visão? Será que, de repente, no diálogo você não consegue demonstrar nas atitudes? Será que, de repente, com o diálogo e com a atitude você não consegue demonstrar para as pessoas que aquilo que você está querendo é algo possível? Primeiro que, teoricamente, você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém, porque a única pessoa que vai colher os frutos ou sofrer as consequências dos atos na sua vida é você mesmo. Não é pai, não é mãe, não é marido, não é filho, ninguém, não é amigo, não é patrão, ninguém vai passar pela sua experiência. Ninguém vai viver a sua vida por você. A mãe, principalmente mãe com filho, mãe pode até querer dar a vida pelo filho, mas você pode até ter esse ímpeto e essa vontade, mas a história de cada um é a história de cada um. Ninguém pode passar pelo outro. Então, partindo desse princípio que ninguém pode passar as minhas experiências necessárias à minha evolução por mim, partindo desse princípio, eu não tenho por que ficar preocupado com o que vão falar, o que vão deixar de falar, se um vai gostar, se o outro vai deixar de gostar, para realizar o que está aqui dentro do meu peito. Porque se der errado, quem vai dançar sou eu. Se der certo, quem vai aproveitar sou eu. Não tem meio termo nessa situação. Mas se der errado, a sua família vai ter que te assumir, dependendo da situação. Porque se der certo também, minha família também vai ter os louros da situação. Então, percebe que dos dois lados tem a contrapartida, né? Dos dois lados. E isso é a minha opinião pessoal, isso é a Luciana falando. E eu falo que eu prefiro sofrer por alguma atitude que eu tive do que sofrer por uma atitude que me mandaram fazer e eu fiz errado. Mas nesse exato momento, quem sabe, eu acabei de bater meu carro. Ouvi uma voz que não deveria ouvir? Ouvi. Realmente eu não deveria ter ouvido a voz. Mas eu também estava errada, porque eu estava errada. O farol estava vermelho, estava fechando do amarelo para o vermelho. Estava errada. Então eu posso querer xingar alguém, eu posso querer... Por que você está vendo? Eu estava errada. A atitude... O ato consciente meu, eu sei. Tanto que me perguntam, mas por que você não ficou bravo? Eu estava errada. Eu tenho que assumir meu erro e pronto. Assumir as consequências do meu erro. Se tivesse dado certo, passado do farol e não acontecido nada, tudo bem, olha que legal, cheguei mais rápido onde eu queria. É um risco que se corre nas atitudes da vida da gente. Mas a gente tem que... É isso que às vezes a pessoa prefere ficar parado olhando a banana do que enfrentar e ir até o seu desejo, porque as pessoas não têm coragem de assumir os seus erros e assumir a responsabilidade de seus atos. Errei, e agora vou ter que assumir a consequência do meu erro. Pronto, é um aprendizado. É um aprendizado. Né? Todo mundo sabe aqui, já falei isso umas 100 vezes, que eu no trânsito não sou uma pessoa 100%.
Isto é mais um itemzinho para o meu aprendizado, para mim começar a ser uma pessoa 100% no trânsito. Como sabe, como eu sempre digo, eu falo que o dia que eu ser uma pessoa 100% no trânsito, me sentirei uma pessoa iluminada, senão eu estou indo ao caminho da minha iluminação. Né? Eu gosto sempre de ver as coisas pelo lado positivo. É um aprendizado. Vai doer no bolso? Vai. Tá doendo no físico? Tá. Mas é um aprendizado. Da próxima vez não faz mais. Olha que simples. Então, assim, eu dei um exemplo que passou comigo hoje, para dizer que a gente tem que ter a coragem de assumir as nossas escolhas na vida. É assim, a beleza e a delícia de ser quem é, a única pessoa que pode ser responsável por isso é você mesmo, mais ninguém. Então eu não posso culpar ninguém lá de fora e nem posso achar que fiz porque tal pessoa me ajudou. Existe uma troca, claro, ninguém vive, se fosse para viver sozinho, cada um vivia dentro de uma caverna e ótimo, né? Existe uma troca necessária no nosso dia a dia, isso é muito importante, mas nunca dá o valor maior para o externo do que para o interno, é sempre uma parceria. Né? Se tal pessoa me ajudou, porque eu permiti que ela me ajudasse. Se tal pessoa me sacaneou, porque eu permiti que ela me sacaneasse. É sempre uma parceria. Por mais pesado e absurdo que isso possa parecer no ouvido de alguns, principalmente aqueles que estão acostumados a sentar no banquinho da vítima e se sentir o vitimado do mundo. Achar que o mundo inteiro está contra você e que você a vida inteira, por não sei quantos mil anos, está aí sendo injustiçado por Deus. O banco das vítimas geralmente não é um banco feliz de ficar sentado. Pode ser gostosinho por um período, mas chega uma hora que ele enche. Né? Então, tem um outro ponto. Claro, se você está se sentindo feliz, gostosinho, sua vida está ótima aí neste banquinho, toca o seu barco. Mas na hora que ele começar a incomodar, perceba que de repente não é lá fora o problema é aqui dentro. Né? A questão sempre é a forma com que você reage com as situações da sua vida. Eu poderia agora estar xingando, sapateando, esbravejando, né? Meu carro, tem um mês que eu tô com meu carro, né? Zerinho, bonitinho, né? Poderia estar sapateando aqui. E achar que o outro estava errado e jamais a culpa é minha. Fiz errado, assume, tudo bem, paciência. Vamos tocar o barco. Então, só aprendizado. E às vezes as pessoas falam, nossa, Lu, você tá fria demais. Não é fria. Quando você começa a olhar a vida com os olhos da razão, e com o que de emoção também, a carga de sofrimento fica menor. Porque a vida da gente, pode perceber, a gente sofre porque a gente está no futuro, esperando o que vai acontecer lá na frente. A gente sofre porque é algo que aconteceu lá atrás e você não vive o agora, na tranquilidade, na leveza. Né? Poderia aqui ter cancelado esta reunião esta noite porque eu bati meu carro e eu estou nervosa, percebe? Poderia fazer, mas não, estou aqui com vocês, estamos aqui trocando ideias, estamos aqui trocando conhecimento, está sendo ótimo. E as coisas vão se ajeitando. É isso. Então não é frieza, é olhar a vida com os olhos da razão, com a sua real medida, razão e emoção. Não é que eu não fiquei abalada, então também você não liga para nada. Não, claro que eu fiquei meio a pé da vida, né? Afinal de contas, é uma coisa que você batalhou para conquistar tudo e, bateu, tá, legal. Chateou, mas tudo bem. Né? Do mesmo jeito que quem está me acompanhando já há algum tempo, quando eu comprei, eu não fiz escândalo. Comprei um carro, que gostoso, legal, tá? Que bom. Eu não sei se eu estou começando de tanto estar aqui, né? Vocês sabem que eu sou a pessoa que estou há mais tempo aqui ouvindo a reunião semanalmente. Eu estou começando a enxergar as situações da vida com mais simples, mais naturalidade, acho que essa é a palavra. Mais natural. As coisas com mais naturalidade. As situações acontecem, você para, olha, realmente, como é que foi? Bom, é isso que eu tenho que tomar de aprendizado. Ok, tá bom, então vamos lá, continua. O que eu tenho que fazer agora para resolver? Então tá, vamos resolver e vamos continuar. Fica mais leve a vida, não fica tão
Porque senão aí começa, né? Porque é uma coisinha ali, aqui, outra coisinha ali, outra não percebe coisinha. o caminho, né? Só acha os bloqueios. Só acha os... Isso, exatamente. Você só acha os bloqueios e esquece de perceber a beleza. De repente, de um bloqueio para outro, tinha uma estrada linda, com árvores maravilhosas, passarinhos cantando e borboletinhas voando. Mas você só se preocupou, você passeou o caminho inteiro reclamando do último bloqueio, e aí na hora que você encontrou, você fala, tá vendo? Tem aquele bloqueio lá, agora tá vendo? Aqui tem outro. Né? E a beleza toda que estava aqui em volta você não viu, porque você só ficou preocupado com os bloqueios. Né? Bem interessante essa visão. E a vida é assim, né? A gente está aqui exercitando o nosso livre-arbítrio, hora a gente se dá bem, hora a gente não se dá bem, e aí vai indo a vida. E se a gente ficar se preocupando só com os momentos que a gente não se deu bem, a gente não está vivendo a beleza do caminhar. É bem interessante essa visão. Então, o convite que é feito essa semana... O convite que é feito essa semana é que a gente possa perceber na nossa vida, no nosso dia a dia, se a gente não está repetindo ações ou tomando atitudes baseadas em coisas que a gente nem imagina o motivo. Né? Estou deixando de comer a banana, né? O último macaquinho que chegou lá na sala. Estou deixando de comer aquela banana que eu tanto gosto porque me disseram que eu não posso comer a banana. Pura e simples. Ninguém questiona, mas por que exatamente que eu não posso comer a banana? Pode até ser que os outros macacos expliquem. Olha, se você perguntar, se você questionar, olha, você não pode subir até a banana porque na hora que a gente chega lá vem um jato de água e acontece. Mas né, no final aqui da história, todos os macaquinhos, se você perguntar para cada um dos macaquinhos por que eu não posso pegar a banana, ele também não vai saber responder. Porque está pura e simplesmente agindo por impulso, por hábito, sem questionamento. Então, o convite que é feito é que a gente possa, em situações em que a gente está desejando algo e tem algo dizendo não faça, algo que eu digo é uma crença, uma família, um pai, uma mãe, enfim, alguma coisa exterior te dizendo não faça, vai em busca do porquê. De repente você vai, se tivesse algum macaquinho ali na sala que soubesse o porquê, ele ia te falar, olha, você não pode subir ali porque você vai ter um jato d'água na cara. Aí você ia falar, não, realmente eu não vou subir mesmo porque eu não quero tomar jato d'água na cara. Ou você também tem a alternativa de falar, eu vou arriscar mesmo com um jato d'água na cara, mas você sabe o porquê. Você tem na sua mão os motivos e aí você tem condições de fazer o uso do seu livre-arbítrio de uma maneira honesta, né? De uma maneira honesta, sem nos tomarmos decisões sem motivos aparentes. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a nossa reunião semanal, agradecendo a participação de todos, pois sem a participação de cada um de vocês, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de energia. Meu muito obrigado. O convite que é feito essa semana é que a gente possa prestar atenção em nossas vidas, se não estamos tendo reações em situações da nossa vida por um motivo que hoje já não é mais válido, por uma situação que hoje já não se faz mais presente. Que a gente possa, é um convite que se faz, que a gente possa refletir nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em coisas que a gente tem o desejo tanto de ter e que hoje aquilo que lá atrás às vezes era um motivo para não se ter, hoje já não é mais verdadeiro. Como disse a música, o amor pode fazer milagres, né? O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Então que a gente possa pulsar o amor por nós mesmos, pulsar amor por nossa existência, por nossa evolução e ir em busca da nossa paz, da nossa alegria, da nossa realização pessoal. Mas como eu digo aqui toda semana, que a gente possa praticar o convite dessa semana de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecidos e encorajados de ir em busca de sua jornada evolutiva, de sua paz de espírito, de sua alegria.
de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço imensamente a todos que colaboraram de uma maneira ou de outra para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno nas vossas moradas. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Tenham todos uma boa noite e está encerrado neste momento a reunião desta noite. Meu muito obrigado.